Esse vídeo pode conter spoilers de Hora de Aventura. Olá, amante do terror. Desde que eu fiz o vídeo sobre o Lich, a Grande Guerra dos Cogumelos é algo que me interessou bastante, um assunto que vale a pena ser comentado, porque ela é basicamente a causa para a maioria dos eventos atuais da série acontecerem. Tudo começa 1000 anos antes dos eventos atuais, onde por algum motivo desconhecido, uma guerra em escala global entre os humanos começa a acontecer, mas em uma escala muito maior e muito mais catastrófica. Um cenário apocalíptico acontecia ao redor do mundo. Pessoas morrendo, órfãos, crises e tudo de ruim que você possa imaginar em uma guerra. Aconteceu praticamente tudo de uma vez. Até que a guerra tomou proporções nucleares, com bombas atômicas sendo lançadas em várias partes do mundo. E com isso, pouco a pouco, as civilizações foram perecendo. Durante várias vezes, a gente pode perceber que a Terra tem uma enorme cratera do tamanho de um continente inteiro. Eu suspeitava que essa cratera tinha sido causada pelo cometa catalisador. Mas não, ela não foi aberta pelo cometa verde, muito menos pelas bombas atômicas. A prima do BIMO, a CGO, nos mostra como que a cratera se abriu na sua tela. É mostrado 2 bombas atômicas explodindo, mas nenhuma delas chegou perto da destruição causada por uma outra coisa que sim, abriu aquela cratera. A CGO não mostra exatamente o que é, mas pela ilustração, podemos concluir que aquilo foi um pulso eletromagnético de altíssima escala e com um nível ridiculamente alto de energia. Para quem não sabe, um pulso eletromagnético é uma rápida explosão de energia eletromagnética, que pode ser uma corrente elétrica conduzida ou um campo eletromagnético. Geralmente, essas explosões só causam mau funcionamento em equipamentos eletrônicos e interrompem comunicações, seja via rádio, satélite, televisão, telefone, enfim. Mas, se o nível de energia for forte o suficiente, como um raio, por exemplo, esse pulso eletromagnético pode não só fazer as coisas que eu citei, mas também danificar fisicamente objetos, tipo prédios e aviões. Sabendo disso, a bomba ou o evento que liberou esse pulso eletromagnético foi tão, mas tão potente que foi capaz de criar uma cratera do tamanho de um continente, literalmente mudando o formato da Terra de forma permanente, varrendo tudo o que tinha no raio de explosão. Que arma ou evento foi esse, nós não sabemos, mas é assustador pensar que conseguiu literalmente destruir uma parte do planeta. Pode ser que até mesmo um dos países tenha usado a essência do cometa catalisador verde para criar essa superbomba, talvez a mando do próprio Lich. Nunca saberemos. Depois que a guerra acabou, o mundo inteiro estava em ruínas, restaram pouquíssimos sobreviventes, o suficiente para dizer que a raça humana já estava praticamente extinta. A infraestrutura do mundo foi completamente destruída, só sobrando alguns resquícios, como pontes em demolição, carros acabados, prédios abandonados e restos mortais. Os seres que sobraram após as explosões foram os Users, ou os monstros de Gosma, que eram humanos que foram afetados diretamente pelo mutagênico e acabaram se tornando zumbis que derramam um líquido corrosivo de seus olhos e bocas. Alguns sobreviveram por meios especiais ou sobrenaturais, como Simon Petrikov, o atual Rei Gelado, que se manteve vivo graças à coroa de Urgens Evergreen. Outros foram o Mou Mastro Giovanni, o criador do BIMO, uma tribo de humanos liderada pelo Tom Dois Pães, Marceline, que é uma meio demônio, uma meio humana e vampira, Elise, mãe da Marceline, que estava morrendo por uma doença desconhecida, muito provavelmente causada por envenenamento por radiação, que provavelmente foi o destino da maioria dos seres humanos sobreviventes, Susana Forte e, por fim, Finn. Podemos ter uma ideia de como o mundo poderia ter ficado com a linha do tempo Farm World, que foi criada quando Finn pediu para que Lich, que até o momento era apenas um produto da bomba nuclear e não uma entidade cósmica, nunca tivesse existido. Nessa linha do tempo, a primeira bomba nuclear nunca explodiu, e nem outras explodiram, nem o pulso eletromagnético foi liberado. Isso porque, antes da guerra acontecer, Simon congelou a bomba, mas faleceu ao ser esmagado por ela.
e a coroa acabou liberando um espasmo de magia tão poderoso que condenou a Terra a uma era glacial de 400 anos. Quando a era glacial acabou, a guerra nunca começou e a bomba atômica ficou congelada por todo esse tempo, sendo cuidada pela Marceline, que nessa linha do tempo nunca foi mordida por um vampiro, então ela nunca se tornou imortal pelo tempo, por isso que seu corpo acabou envelhecendo. O resultado disso foi um mundo absolutamente normal, habitado por humanos, e a magia era dada apenas como um mito, tanto que quando a Marceline conta a história pro Finn, ele não acredita. Então, se a Guerra dos Cogumelos nunca tivesse acontecido, tudo seria da mesma forma que Farm World, ou no mínimo, parecido. Quanto à magia, tem uma grande incógnita na minha mente, porque sabemos que a magia de fato existia antes da guerra acontecer, papo de milhões de anos, desde a época dos dinossauros com os elementais. Mas parece que quanto mais nos tempos atuais, mais a magia foi ficando esquecida, escondida, dando espaço à ciência. Tanto é que no vídeo do Simon, vemos aviões militares voando, não dragões, iriscórnios ou magos, mas mesmo assim, Simon já tinha encontrado a coroa antes da guerra, o que pode significar que a magia, aos poucos, estava voltando. O que me leva a crer que somente após a Guerra dos Cogumelos, quando os humanos já estavam praticamente extintos, a magia pôde de fato voltar com força total. Talvez quando o pulso eletromagnético destruiu uma boa parte da Terra, pode ter causado uma fissura dimensional que fez com que criaturas místicas de outras dimensões pudessem ter passado para esse plano, junto com a própria magia ao passar dos séculos. Tanto é que tempos depois, vemos a Shoko ajudando a princesa do Reino Doce a construir seu castelo bem em cima do mutagênico. Só que ela acabou caindo lá e ficou desfigurada e mutada por causa da radiação. Ou seja, anos depois da guerra, um novo tipo de vida começou a surgir no planeta. Vidas inteligentes, mas que não eram humanas, que puderam ter vindo do próprio mutagênico ou de outras dimensões, ou que sempre existiram e puderam florescer agora com a ausência da humanidade. Essas mesmas vidas conseguiram reinventar as tecnologias humanas e até inventar as suas próprias. Mas não se sabe se elas são baseadas na tecnologia dos anos 80 ou se eles simplesmente as inventaram e coincidentemente são muito parecidas com a tecnologia humana. 1000 anos se passaram depois da guerra, e o mundo de Hora de Aventura está como está. Claro que por ser um desenho, eles não iriam dar tanto foco para ela, por ser um assunto pesado. Mas quando você para pesquisar um pouco melhor sobre esse assunto, você acaba reparando que ele é muito mais sombrio do que você imaginava. É um mundo pós-apocalíptico, com criaturas estranhas e uma humanidade praticamente extinta. Mas você não repara nisso quando você assiste, pois é disfarçado com a temática colorida e aventureira. Mas a história por trás é trágica.